Olá, você está no canal Os Federais do Ensino, Papo Trânsito, e o papo de hoje é CNH vencida. E aí, já aconteceu de pegar carteira e levar aquele susto? Pois é uma situação bem comum, né? A gente está na correria e quando se dá conta, a validade da CNH já foi. Então vamos entender direitinho o que a lei de trânsito fala sobre isso. Porque a regra geral é uma coisa, mas tem um detalhe muito, mas muito importante que nem todo mundo conhece. Para não ter erro nem achismo, a gente vai direto na fonte, certo? Vamos consultar o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Ele que dita as regras do jogo para os agentes na rua. Então, o que está escrito ali é o que vale. Vamos ver? E aqui está o pulo do gato. Presta atenção nesse detalhe. A infração não acontece um dia depois do vencimento. A lei dá um fôlego, um prazo de tolerância. A regra é bem específica, olha só. A infração só existe se a pessoa estiver dirigindo com a CNH vencida há mais de 30 dias. Ou seja, durante aqueles primeiros 30 dias após o vencimento, ainda dá para dirigir sem ser multado por isso. Agora, se passar desses 30 dias e a pessoa for pega no volante, aí a história muda de figura. E muda para pior, viu? A primeira coisa que a gente precisa saber é que essa infração é classificada como gravíssima. E o que significa uma infração gravíssima? Bom, para começar, uma bela pontuação na carteira. São 7 pontos de uma vez só. É ponto pra caramba e, dependendo do histórico do motorista, isso pode complicar bastante a vida, chegando perto do limite para suspensão. E claro, junto com os pontos, vem a dor no bolso. A penalidade é multa. E por ser uma infração gravíssima, o valor não é nada baixo. É um dos mais salgados que o nosso Código de Trânsito prevê. Tá legal. Então, vamos imaginar a cena. Blitz na rua, o cara é parado e o agente constata que a CNH está vencida há, digamos, 40 dias. O que acontece ali, na hora? Vamos entender qual é a medida administrativa que o agente tem que tomar. O procedimento é bem direto, sem rodeios. Primeiro passo, o agente verifica a irregularidade. Imediatamente, o veículo é retido. Ele não sai mais dali com aquele motorista. A viagem acabou naquele ponto. Para liberar o carro, só tem um jeito. Precisa chegar alguém com a CNH em dia para poder levar o veículo. E se não aparecer ninguém, bom, aí o final da história é o guincho levando o carro para o pátio. E isso não é invenção do agente, tá? Está escrito com todas as letras lá no manual. A medida é exatamente essa: retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Isso só reforça que o problema é sério e não se resolve só com a multa. A situação precisa ser regularizada ali, na hora, para que o veículo possa seguir viagem. Agora, um ponto de atenção muito importante. Nem todo documento de habilitação vencido ou irregular entra nessa mesma regra. O manual de fiscalização é super detalhado e tem códigos diferentes para cada situação. Vamos esclarecer algumas confusões bem comuns para ninguém misturar as coisas. Essa tabela aqui ajuda a gente a visualizar bem. Olha só, dirigir com a PPD, a permissão para dirigir vencida, por exemplo, tem um código de enquadramento específico, o 501-0. Já dirigir com a CNH cassada é outra história, o outro código, o 502-91. E se a pessoa estiver dirigindo um caminhão, tendo só carteira para carro? É outra infração com código 503-71. Cada caso é um caso com consequências próprias. Ufa, bastante informação, né? Para a gente amarrar tudo e não deixar nenhuma dúvida, vamos fazer aquele resumão rápido com os pontos-chave, aquilo que você precisa guardar. Então vamos lá, para nunca mais esquecer. A infração só vale para se negar vencida há mais de 30 dias. A gravidade dela é gravíssima, o que resulta em 7 pontos na carteira. Se for parado, o veículo fica retido. Um ponto importante: apesar de grave, não é crime de trânsito. E lembre-se sempre, é uma situação completamente diferente de dirigir com a CNH cassada ou com a PPD vencida. E depois de toda essa conversa, fica aquela pergunta no ar, né? Uma pergunta que talvez valha a pena pegar a carteira agora mesmo e dar uma conferida, só por segurança. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like e siga as nossas redes sociais, Federais do Ensino, papo de trânsito, @gmail.com.